Bem, boa noite. Sejam todos bem-vindos aí ao nosso tempo aqui, o nosso módulo. Deixa só eu explicar algumas coisas. Então, irmãos, nós vamos orar nesse momento e eu vou só falar algumas coisinhas aqui para nós e aí o Bruce pode assumir, tá? Mas vamos orar primeiro. Obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Pedimos ao Senhor por esse tempo aqui com o pastor Bruce. Oramos por essa tecnologia, por esses recursos. Que o Senhor abençoe, Deus, para que tenhamos um bom tempo, sem muitas dificuldades nesse momento. Possamos ouvir da tua palavra. Abençoa o Bruce que vai ministrar essa aula para nós hoje. Em nome de Jesus, amém. Bem, antes de passar para o Bruce, deixa eu só avisar algumas coisas, tá? Esse módulo, na realidade, treinamento para construtores, nós já reiniciamos de novo, mas vamos fazer o seguinte, a gente vai começar hoje novamente. Conversei com o Bruce, tá? Alguns irmãos novos aí entraram aí, se matricularam, e como a gente está aí nessa fase de adaptação, começando novos módulos, módulo do Willer, módulo do Ivaldo, a Bernardo vai iniciar quinta-feira, então conversei com o Bruce para a gente reiniciar, tá? Então hoje você vai contar essa primeira aula, tá? Então só lembrando aqui que cada módulo tem 12 aulas, tá? São 12 aulas, uma aula por semana, isso vai dar 3 meses de curso, tá? 12 aulas. Então, você vai contar essa aula aqui como a sua primeira aula, tá? Das 12 do módulo do Bruce, treinamento para construtores, tá? Também para alguns que não sabem, nós temos feito uma lista de chamada na realidade, tá? Lá no site, nós criamos uma página com uma lista de todos os alunos matriculados para esse curso do Bruce e durante as aulas a gente fica marcando aqui a presença ou a ausência ou a justificativa dos alunos, tá? Então, quando você entrar nessa página lá, você vai ver o seu nome e embaixo você vai ver assim, do número 1 ao número 12, que são as 12 aulas de cada módulo. Então, essa é a primeira aula. Então, lá no número 1, se você estiver presente, vai estar de azulzinho lá, que é para indicar que você está presente. Ausente, eu vou pintar de vermelho. E justificado, eu vou pintar de verde. Então, é assim que nós estamos marcando agora a presença. Por quê? Porque o professor, depois ele pode ir lá nessa lista e verificar, fazer o seu controle lá. Então, só lembrando que para você ser aprovado nesse módulo, em todos os módulos, na verdade, tem basicamente 2 critérios, tá? O primeiro critério é a sua participação nas aulas aqui no Zoom, tá ok? Então, você tem que participar das aulas, tá? E aí você tem que ter aí pelo menos 70% de participação nas aulas. Os outros 30% é das dificuldades, é que quando você precisar realmente faltar, mas nós queremos incentivar aí que os alunos participem de todas as aulas, tá? Então, cada aula você vai ter acesso também a essa lista de frequência, eu vou enviar para você. Depois da aula, eu já envio para você, você acessa essa lista e você vê se eu marquei lá direitinho, né? A sua presença lá de azul ou de verde justificado ou vermelho, se você estiver ausente, você pode acessar lá. Tem uma senha que eu vou enviar para você e você acessa lá essa lista de frequência, tá? Também, além disso, o outro critério para você ser aprovado é a avaliação do professor, tá?
Então, o professor, no final do curso, ele vai fazer uma avaliação, que pode ser uma prova, pode ser um trabalho, pode ser uma tarefa, o professor que vai avaliando os alunos. Aí, no final, ele envia uma nota para nós, tá? A nota mínima para você ser aprovado em cada módulo é 7, tá? Então, se você tirar 7, 7,5, 8, 8,5, 10, e aí você é aprovado. Sempre você tem que olhar lá o seu histórico no site. Aquele histórico lá é que está toda a sua vida lá com a gente do ITG, está todos os módulos que você fez, que você ainda vai fazer. E aí lá no status pode estar assim, em curso, que são os módulos que você está fazendo no momento, então vai estar lá em curso de amarelo. Então, se você for lá agora no seu histórico, no seu nome lá, você vai ver que lá no módulo treinamento para construtores com o Bruce, vai estar lá em curso de amarelo, que é porque você está fazendo esse módulo, tá? Quando terminar o módulo, daqui às 12 aulas, os 3 meses, nós vamos mudar para pendente, de vermelho. Pendente não quer dizer que você foi reprovado, é porque está pendente lá. E aí a gente está esperando a nota do professor, tá? Aí quando o professor enviar a nota, aquele 10 que você vai tirar lá, né? E aí a gente vai botar a nota no seu histórico e vai mudar o status para aprovado. Isso quer dizer que você já cumpriu o módulo, você já foi aprovado e aí passa para os próximos, tá ok? Então, basicamente, são esses 2 critérios. Nós gravamos as aulas também, estamos fazendo vídeo, nos aperfeiçoando aí com o vídeo. Nós acabamos de comprar aí uma licença aí de um editor de vídeo, mais algo aí, né? Alguém perguntou, a gente está pagando o ITG para quê? É mais algo para a gente investir aí, né? Então, compramos aí uma licença de um editor de vídeo para a gente estar editando o vídeo das aulas e disponibilizando para vocês. Então, por que o critério da presença? Alguém disse assim, e se eu ficar só assistindo as aulas? Eu posso? Você até que pode, mas você não vai acreditar o módulo por causa da questão da sua participação. Então, é importante que você participe das aulas e depois você assista o vídeo. O vídeo, eu tento deixar só a aula para você assistir. Então, você deve ficar à vontade na questão dos comentários, na questão das perguntas. O Bruce, ele gosta de ser interrompido, né, Bruce? Bruce gosta de ser interrompido aí durante as aulas. Pode fazer as suas perguntas, né? E aí a gente tenta tirar na edição do vídeo lá, a não ser que você queira deixar lá. Mas a gente tem seguido esse padrão, tentado deixar só a aula lá no vídeo para você assistir. Tá ok? Mais uma vez sobre a questão do pagamento, alguns têm ainda me perguntado. Cada módulo é R$60, né? Lembra que nós diminuímos esse valor, é R$60 cada módulo. Então, se você pagou já os 60, então você já está livre de qualquer pagamento para este módulo aqui de construtores, tá? Alguns optaram de pagar por mês, 20, 20, 20, outros pagam aí 30, 30, da maneira que achar melhor, tá? Então, cada módulo é R$60. Se você pagou os 60, você já está tudo kit aqui com o módulo do Bruce. Eu quero fazer o outro módulo. Aí você vai pagar mais um módulo também dessa mesma maneira aí. Tá legal? Então, acho basicamente são essas informações. Acessem lá o site. Qualquer dúvida sobre o ITG, sobre funcionamento, o que você precisar, você pode me pedir lá no privado, tá? Se você esqueceu lá de como acessar o site, como acessar o seu histórico, como acessar a apostila, já esqueci. Sobre essa questão da apostila, tem uma apostila desse curso aqui que você deve baixar em PDF para você ter. Então, se você ainda não tem essa apostila, e eu acho que eu nem mandei isso realmente para os novos alunos, você deve me pedir,
e eu vou enviar o link para você baixar essa apostila em PDF, tá? Você pode até me mandar logo aí e eu já envio para você esse link da apostila que o Bruce vai seguir aí, tá legal? E aí, qualquer dúvida, você pode me pedir, não fique constrangido em me pedir as coisas que eu envio para você, a senha, se você esquecer, algumas apostilas do curso tem senha, tá? O seu histórico tem uma senha padrão lá para você acessar, mas você pode, qualquer momento, me pedir para mudar e eu mudo essa senha lá se você quiser. Se não, pode deixar essa mesma senha lá, que já está lá. Tá legal? Então, no mais, qualquer dúvida é só me perguntar. Eu quero passar aí para o Bruce. Primeiro, agradecer o Bruce aí, nosso companheiro aí de muitas lutas, né, Bruce? Aí, Bruce sempre disponível aí para estar dando aula para nós. O Bruce está aí nos Estados Unidos. Ele pode falar um pouco mais aí sobre ele, porque tem algumas pessoas novas aqui, viu, Bruce? Aí o Bruce pode se apresentar, falar um pouco sobre ele e ficar à vontade aí para a aula, tá? Então, Bruce, pode assumir aí, Bruce. Boa noite para todos. É um prazer estar com todo mundo. O áudio está ligado, né, Ricardo? Bruce, está perfeito. Estamos ouvindo bem. Ok. Sim, eu vivi no Brasil 25 anos, cheguei em 90 e eu vou lá vou aí cada ano, mas esse ano não deu por causa da Covid. Mas 5 anos atrás a gente foi chamado para a África. Eu estou trabalhando bastante com a África também. Eu estou escrevendo material. Como eu acho que a gente tem bom material que eu vou apresentar hoje à noite para você, aqui eu estou tentando desenvolver a mesma coisa para a África. Só um pequeno detalhe que eu fiquei muito feliz. Eles fizeram um novo currículo que chama Escola de Evangelismo, que tem lá na África. E uma pessoa que é um amigo meu escreveu para mim ontem, eu recebi esse ontem dele. Ele falou que o primeiro curso que ele está ensinando lá é sobre intimidade com Deus. Eu falei que bom, porque nós sabemos que sem intimidade com Deus é impossível para fazer evangelismo. Então, a chave é isso. E eu fiquei feliz que ele absorveu a coisa, ele traduziu para mim por não sei quantos meses para pegar essa visão. Agora ele tem uma visão para a intimidade com Deus. Então, basicamente, não sei o que falar sobre mim. Eu sou casado com Lisa, eu tenho 4 filhos, 1 neto e meio. Eu falo meio porque vai chegar em setembro agora, que é nosso neto agora. Então, estamos aqui nos Estados Unidos por enquanto. Meu alvo é de ir para o Brasil, não sei quando, no começo do ano que vem. Eu não sei se vai dar, mas vocês estão bastante nas minhas orações. Minha história é que a coisa da razão que esse treinamento para consultores está muito importante para mim, porque isso influencia a minha visão da igreja. Quando eu comecei a olhar nessa questão da importância do discipulado, eu reconheci que isso é central. A razão que nós chamamos isso treinamento para consultores é treinamento para discipulado, essencialmente, de apresentar os princípios e as ideias, os valores, os métodos que a gente usa para discipulado. Eu lembro que Ricardo falou comigo alguns anos atrás, ele falou comigo, Bruce, muita gente está usando o material que você desenvolveu, mas eles não entendem os princípios por trás. E eu acho que eles não compreendem onde essas coisas encaixam. Então, seria bom de preparar uma coisa para mostrar isso, que consultores, eu preparei treinamento para cefeiros, as pessoas que trabalham no evangelismo, porque nós usamos a metáfora da planta, da plantação, de trabalhar na roça, mas para discipulado nós estamos usando consultores, porque estamos edificando a igreja. Uma pessoa chega a Cristo, nós estamos encaixando aquela pessoa dentro do corpo de Cristo para crescimento. Mais uma coisa, como o Ricardo fala, 2 coisas antes de eu entrar nesse material. O Ricardo mencionou que eu gosto de perguntas.
Você tem essa coisa do chat no seu computador, que você pode mandar uma pergunta para Ricardo. E ele pode fazer, se você está tímido para me interromper. Mas eu gosto de ser interrompido. Outra coisa, Ricardo mencionou material. Para fazer construtores, é importante você ter caminhando com Cristo e também alicerce firme. Essas duas apostilas acompanham isso. Treinamento para cefeiros é de como usar esse material. Então, é importante para você pegar esses outros material também. Ok? Tá joia? Onde pegamos essa metáfora era de 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10. Mais uma coisa. Eu vou repetir. Ricardo pediu para me repetir. Então, vou repetir bastante nessa aula. Se você já fez comigo antes, esse vai ser uma revisão das coisas. Na realidade, é muito bom, porque a visão, normalmente, essa visão, pessoas não pegam a primeira vez que escuta. É importante repetir. Então, eu vou estar repetindo algumas coisas, como o Ricardo pediu. Como Paulo falou em Filipenses 3:1, não é problema para mim repetir, mas é uma segurança para você. Então, 1 Coríntios 3:10 é onde pegamos isso. Paulo está falando sobre a igreja aqui. Ele falou, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento e outro edifica sobre ele. Mas veja, nota que ele lançou o fundamento. Paulo, ele usou sabedoria para lançar o fundamento da igreja como evangelista. E ele fala, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Eu vejo isso porque eu escuto muita gente hoje em dia falando sobre discipulado, mas muitas coisas que eles falam sobre discipulado são coisas de legalismo, de religião, e fala dessas coisas em vez de ensinar a pessoa a andar com Cristo. E Paulo está falando isso, olha, você deve construir através da sua vida própria e usa os métodos que Deus mandou. E essa razão que eu estou desenvolvendo esse material agora para a África sobre intimidade com Deus, porque é isso que eu quero construir na vida das pessoas. Intimidade com Deus, a vida de andar com Deus, depender do Espírito Santo. Isso que é a coisa importante. Mas a visão é discipulado como centro. Por que eu falo isso? Porque por muitos anos a igreja teve como centro o culto do domingo. O culto do domingo. E isso era a celebração, era o centro da vida da igreja. Aí, como alguns movimentos pentecostais chegaram a falar mais sobre células, pequenos grupos, famílias espirituais. E alguma pessoa perguntou Davi Gillis uma vez, a visão de você é de centralizar na célula ou na celebração? E ele falou, nenhum dos dois. Nosso centro é discipulado. Ele nunca mais falou isso, mas eu concordo completamente com essa visão que discipulado é centro. E esta razão, Lisa pediu para mim explicar essas coisas e eu vou mostrar alguns detalhes que ela falou para mim que eu devo desenvolver. Versículo-chave para mim é esse aqui. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Okay? Então esse a gente vai explicar em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos até a consumação do século. Primeira coisa que eu queria falar sobre esse versículo é o aspecto do ide e fazer discípulos. Algumas pessoas que sabem pouco de grego sempre falam, não, mas ide é um particípio, significa quando você for. Não, você deve considerar isso como mandamento, ide fazer discípulos. O mandamento de tudo é de fazer discípulos. Deus não precisa de outros membros da igreja.
Ele não está precisando outros convertidos apenas. Ele está querendo discípulos do Senhor Jesus Cristo. E uma pessoa que é verdadeiramente convertido é um discípulo do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos estudar isso depois. Mas o mandamento para nós não é de implantar igrejas, não é de fazer membros, construir seminários, construir prédios. A coisa é de fazer discípulos. Mas o mandamento, como eu falei, é fazer discípulos. Mas ide significa que a gente tem que sair do que é confortável para nós. Porque para fazer discípulos é necessário dar sua vida e entrar com tudo naquela coisa que Deus está mandando a gente fazer. Você não pode fazer discípulos e viver o conforto da sua vida, da sua casa. Você tem que estar disponível a sair. Eu acho que foi Edson uma vez, ele falou para mim que o mandamento é ide, não vinde. Mas as pessoas precisam ir. Eu achei interessante, eu mencionei Davi Gillis, outra coisa que eu gostei que ele falou, quando eu voltei para os Estados Unidos, ele falou, olha, Bruce, a igreja americana gasta muito dinheiro para chamar as pessoas para entrar no prédio, de chegar no culto. Mas ele fala que eles não estão treinando as pessoas para ir, para entrar e falar com os vizinhos e os outros. O mandamento é ide, não vinde. Mas eu queria chamar a atenção de outra coisa aqui. Batizando-os em nome do Filho, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é um versículo muito importante para nós da Igreja dos Irmãos, porque fala do método que nós usamos. Ele não falou batiza falando o nome do Pai, Filho e Espírito Santo, mas ele falou batiza no nome do Espírito Santo. Então, não é só falando esses nomes. Mas eu me perguntei isso, é só o ato de batismo? Mas você lembra que batismo deve chegar como resultado de um processo. Quando a pessoa compreende o Evangelho, compreende a graça de Deus, quando a pessoa compreende que a segurança da sua posição, o que Deus fez na sua vida, a gente batiza. Então, isso é a primeira parte de discipulado, de não somente levar a pessoa a conhecer Jesus, mas desenvolver aquilo até ele é convencido que ele é nascido de novo, ele entende o batismo e ele vai fazer esse batismo. Mas a outra parte é ensinando-os. Muitas pessoas só falando, ensinar, ok, a gente vai dar a doutrina da Igreja dos Irmãos. Eu tenho visto muito material de discipulado que só fala doutrina da igreja. Mas o que ele está falando, nota, ensinando-os a guardar todas as coisas. Uma vida de obediência. Eu creio que isso é chave de compreender o que é obediência. Muitas pessoas, não, você pega a lei, você faz como a lei fala. Não é bem assim. O verdadeiro obediência vai fluir do nosso amor e nosso temor do Senhor. Isso é muito importante para a gente ver que não é só ensinando doutrina, mas ensinando como viver uma vida de obediência verdadeira. E ele fez a promessa, estou convosco todos os dias até a consumação do século. Isso mostra nossa dependência da presença de Deus na nossa vida para fazer essa tarefa. Batizar, eu vejo que é o processo de evangelismo e o começo do discipulado, e ensinar é uma vida de obediência. Agora, esse desenho aqui, eu queria mencionar para você, de fato, eu vou fazer como eu faço na África, ok? Eu começo, nota o centro desse desenho, eu devo explicar esse desenho aqui. Uma vez Lisa falou, Bruce, você fala todo dia sobre a visão. O que é a visão? Explica. E se você não consegue explicar a visão em 5 minutos, não adianta. Então, me dá o relógio aqui, eu vou dar uma olhada no horário aqui, eu vou tentar fazer em 5 minutos a visão. Nota fazer discípulos está no centro.
porque isso é central na nossa visão. Eu coloquei a videira lá porque a metáfora da videira mostra o que nós estamos fazendo é ligando as pessoas com a fonte da vida espiritual, que é Jesus Cristo. Então, quando fazer discípulos significa que nós estamos levando a pessoa à intimidade com Deus. Agora, se você ver aqui, antes você tem evangelização, porque para chegar a fazer discípulos é importante evangelizar. Então, você tem que entender o evangelho, explica o evangelho para a pessoa. Eu coloquei o solo porque eu pensei na parábola do semeador, que ele sai para semear e essa é a nossa responsabilidade. Mas a gente está procurando boa terra para ver que a semente do evangelho vai ser lançado, resultar uma pessoa novo nascido, e a gente leva aquela pessoa não simplesmente de começar a frequentar o culto da igreja, mas de ser ligado com a videira para produzir fruto. E quando o alvo do discipulado, essencialmente, é quando a pessoa está andando com Deus, ele se torna um líder. Minha visão é que a igreja deve estar cheia de líderes, pessoas que estão envolvidos, engajados no trabalho de Deus. Não existe pessoas passivas. Nossa visão é de ganhar, treinar e enviar as pessoas. Então esse aspecto é uma coisa que é função da igreja local. Mas olha lá embaixo, tem adoração. E eu coloquei casamento lá porque o relacionamento mais íntimo que existe entre homem e sua esposa, ou pelo menos deve ser, não é só a intimidade sexual que eu estou falando, mas a comunicação. Sua esposa, seu cônjuge, deve ser a pessoa mais com quem você tem o melhor amigo, amiga, deve ser nesse momento. Por que está lá embaixo? Porque o centro é fazer discípulos, mas a base de tudo que fazemos é uma vida de adoração, uma vida de intimidade com Deus. Porque sem intimidade com Deus, evangelização é impossível. Esta razão que na África eu estou falou que a intimidade com Deus é o primeiro assunto que estão dando na escola de evangelismo lá. Então, evangelização, você tem que ter intimidade, senão é uma tarefa, você está fazendo feno, palha e madeira. Fazer discípulos, se você não tem intimidade com Deus, como que você vai ajudar outra pessoa a desenvolver intimidade com Deus? Capacitação de líderes, Deus chama as pessoas para ser líderes através de adoração, através da sua vida espiritual. É muito importante para essa pessoa reconhecer que seu alvo é de ajudar os outros a fazer discípulos, para acrescentar mais pessoas para fazer discípulos. Então, evangelização, fazer discípulos e capacitação, que eu gostaria de perguntar, como está a sua intimidade com Deus? O que você está buscando mesmo? Eu estava fazendo algumas tarefas na minha casa, hoje eu parei para pensar, eu fiquei frustrado com uma coisa que aconteceu, e eu parei para pensar, puxa, eu não estou experimentando intimidade com Deus nesse momento. Esse é o meu alvo, de andar na presença dele. E o resultado de tudo isso é a igreja. É a igreja. Muitas vezes a gente começa com a igreja, porque lá na África a maneira que eles fazem é que eles juntam um grupo de pessoas, formam coral, construem uma barraca e começam um culto. E eles não estão trabalhando com intimidade com Deus. O processo de evangelismo, fazer discípulos e capacitação dos líderes, eles não estão fruto desse desenvolvimento das pessoas. Intimidade com Deus é isso. Esse é a nossa base. Eu vejo que tem 3 aspectos. Número 1, a presença de Deus. Eu estou lendo algumas coisas agora sobre esse aspecto de ver a manifestação da presença de Deus.
Tozer falou que a pessoa que anda com os olhos alertos, ele consegue ver Deus em todas as circunstâncias, em todas as coisas. Segunda coisa desculpe, uma vida de adoração. Quando a gente vê a presença de Deus, nossa resposta é adoração. A gente oferece nossa vida como sacrifício vivo. E quando a pessoa oferece, ele aprende a viver sua vida através de Deus. Requer que a gente está consciente, consciência da presença de Deus. Nós devemos responder à presença de Deus e a prática da presença é andar pelo Espírito. E não sei se você sabe que isso mas é um galho de um pé de uva e está enxertado dentro da raiz, porque eles têm que usar raiz que é adaptado à terra, uma raiz forte, mas eles escolhem os galhos, os melhores galhos para produzir fruto e o alvo é de ligar aquele galho com a videira. Então, esse que nós queremos. Eu perguntei a coisa, o que é discipulado. Discipulado leva a pessoa à intimidade da videira, é excelente para falar sobre isso. Antes de ir, alguém tem uma pergunta? Estou falando muito e é necessário falar muito, mas eu gostaria de abrir para perguntas. É bem conhecido tudo isso, deve ser bem familiarizado, mas talvez o que acontece é que eu gosto quando a pessoa sai e começa a aplicar e ele volta cheio de perguntas. Eu gosto desse desenho aqui. Você pode reconhecer algumas pessoas que você tem Luiz, que está pastoreando Canudos lá ao lado de mim lá. E você tem o pastor Nonato, que faleceu ano passado. Mas a coisa que você pode ver é várias gerações de discipulado. E para mim, essa é a coisa mais importante, é de ter várias gerações. Eu trabalhei com o Nonato. Ele chegou comigo e não sei se você conhece a história, que ele falou, Bruce, eu quero plantar uma igreja no outro lado do BR, em Marituba. Você me ensinaria seu método? Eu falei, Nonato, não é método, é intimidade com Deus. E eu falei, você é um pastor muito fiel, mas eu não sinto que você tem muita intimidade com Deus. Ele falou comigo depois, Bruce, você me perturbou quando você falou isso, mas você tem razão. Eu não tenho intimidade com Deus. Me ensina isso. E o resto é uma história, porque ele começou a produzir fruto. Ele falou que antes ele tentou, na sua força, fazer a igreja crescer. Mas daí, quando ele começou a desenvolver sua intimidade com Deus, a coisa foi bem diferente. Mas Donato estudou com Sabá e Luiz, e foi muito legal porque eles pegaram uma visão e Luiz começou ele trabalhou e incentivou bastante Luiz de Canudos e Edivaldo, e Edivaldo alcançou outros, Valdeci, e o resto é história. Você tem 6 gerações lá. E esse é meu alvo, é de ver a coisa multiplicando. Essa razão que eu desenvolvi material, porque eu não queria que dependesse de mim, mas que é um método que pode passar de uma geração para outra geração. Então, eu coloquei isso 6 gerações, evangelismo, discipulado e treinamento. Esse deve continuar uma geração depois da outra. E, como eu falei, o resultado é a igreja. É a igreja. Ok? Então, essa igreja que é assim. Mas eu coloquei... deixa eu fazer uma coisa com vocês. Eu quero... Ricardo, você pode ver todo mundo aí. Eu faço isso com os africanos, ok? Você pode me ver aqui. Eu vou um pouco longe aqui. Uma coisa que é bom é todo mundo ficar em pé, porque às vezes, quando você fica sentado, o oxigênio sai do seu cérebro, ok? Então, fica em pé, todo mundo.
Ok? Ah, estão vendo isso. Está todo mundo participando, Ricardo? Ok, a ideia é assim, ok? Você coloca as mãos lá embaixo, mas curva bem baixo. Qual é a base da nossa visão? Intimidade com Deus. Então, a base é intimidade com Deus. Você baixa seu corpo assim, curva assim. Ok, qual é o processo? Evangelização, discipulado, treinamento de líderes. Mas eu uso isso para, desculpa, para deixar as pessoas se movimentar um pouco na África, então eu vou assim. Evangelismo, discipulado, treinamento de líderes. Ok? Então, o resultado, a igreja. Eu não estou vendo o movimento, você está olhando para mim. Eu quero ver você movimentar seu corpo, ok? Qual é a base? Intimidade com Deus, ok? A base é intimidade com Deus. O processo, evangelização, discipulado e treinamento de líderes. O resultado é a igreja, ok? Pode sentar agora. É muito bom se você mexe com seu corpo quando está fazendo isso, ok? Agora, por que discipulado é importante numa igreja? Esse é muito importante. Eu coloquei aqui, eu comecei a pensar nisso quando eu estava preparando para esse material algumas semanas atrás. A igreja se torna ou é uma comunidade porque há relacionamentos durante a semana. As igrejas, infelizmente, hoje em dia, estão centralizadas no culto. E agora que o culto desapareceu, as pessoas não têm contato com o outro praticamente. É só pelo Zoom. E a coisa que faz a qualidade de uma igreja, a coisa que faz uma igreja, é de a igreja ser uma comunidade. Uma congregação é quando as pessoas só juntam e vão embora. Mas uma comunidade é quando há convivência entre as pessoas. Então, a igreja é uma comunidade porque há relacionamentos durante a semana. Porque esse discipulado começa a fazer as pessoas se reunir regularmente fora do culto. A igreja se torna um corpo porque há edificação mútua. Uma das coisas que nós falamos que é muito importante da igreja, eu espero que ninguém desse grupo aqui use a expressão assistir na igreja. Qual igreja você está assistindo? Porque eu creio que esse vem de catolicismo. Pessoas vão assistir a missa, porque quem está fazendo toda coisa é o padre, né? A gente só fica assistindo o padre. Mas a ideia é, eu não vou perguntar para você onde você está assistindo, mas onde você está se envolvendo. Essa é a pergunta que deve fazer. Porque o corpo é quando não é que o pastor é o profissional edificador, mas o que está acontecendo? Ele está envolvido em edificação dos outros. O pastor não é o centro da pessoa, ele não é um profissional edificador. Eu parei para pensar numa coisa hoje que minha mente foi para uma conversa. Eu estava trabalhando na frente da minha casa e o vizinho chegou. E ele tem 65 anos, mais ou menos, e ele falou, olha, Bruce, eu só durei 7 anos como pastor. Eu não aguentei. Ele falou, quando eu fui para seminário, o professor falou, só 2% de vocês vão permanecer até o fim da sua vida como pastor. A maioria de vocês vão desistir. E por que eu falei para ele, olha, se você tivesse uma igreja como corpo, um grupo de pessoas para ajudar você, ele fala, mas não é possível, porque, francamente, eu não tinha intimidade com Deus naquela época. E cada vez que eu falo com ele, quando eu falo sobre as coisas, intimidade com Deus, meu vizinho Nigéria, Togo, o ano passado, falando com um nigeriano, eu falei sobre essa questão de ser centrado nessa coisa. Ele falou, você está certíssimo, isso que a África precisa, de viver a igreja como corpo. A igreja se torna noiva
Porque quando você vê essa unidade, esse amor entre a igreja, em vez das brigas e divisão, você vê a beleza da igreja como o corpo de Cristo. É interessante que houve aqui na nossa igreja aqui, você sabe que não somente essa coisa do coronavírus é um problema dos Estados Unidos, mas há um muito problema entre as diferentes raças. E há um homem que ele é negro, que ele é pastor da Igreja dos Irmãos, e ele levou um grupo de pessoas de todas as nações lá para orar no meio dessas brigas que existem lá. E eu pensei nisso. Esse foi tão bonito de ver a beleza do corpo de Cristo nesse momento, mostrando unidade quando tem divisão, doenças, morte ao redor. A igreja é um templo. Por quê? Porque a presença de Deus está no meio do seu povo. E essa é uma realidade. Vocês que me conhecem sabem que um versículo que eu gosto muito é 1 Coríntios 14, 25. Ele fala lá que quando o incrédulo entra no meio de uma igreja assim, onde todo mundo está envolvido, ele é convencido por todos e ele é acusado dele mesmo e ele vai cair no chão, adorar a Deus e fala: Deus está certamente no meio de vós. Eu gosto muito disso porque eu lembro que meu irmão foi para minha igreja uma vez e ele falou logo que ele falou que lá tiveram uma coisa que ele não tinha. E Deus convenceu meu irmão assim. E nota, a pessoa não fala, Deus está com o pastor, Deus está com os músicos, mas ele fala, Deus está certamente no meio de vós. Isso é muito importante. Alguém tem pergunta aqui? Civil player, por favor. Bruce, Sim. Essa parte que você falou que a igreja se torna uma comunidade porque caracteriza o relacionamento durante a semana. Há umas 2 semanas atrás, que lá no meu trabalho, na empresa que eu trabalho, eu e umas 5 pessoas, inclusive estava o meu gerente lá. Aí ele falou assim, Isaac, e a igreja que você participa, como é que tá? Porque com a pandemia, mas muitas denominações pararam, outras ainda estavam se reunindo, mas a gente aqui da Nova União ainda não está celebrando, mas multipliquemos grupos menores nos bairros. Aí eu falei assim, olha, a gente ainda não está voltando como celebração, como corpo todo, nos domingos, mas a igreja que eu participo, ela não está limitada somente num prédio, mas sim, nós estamos sempre se relacionando em grupos menores para edificar um ao outro, e porque o que marca é o nosso relacionamento, a nossa convivência que nós temos. Aí um homem falou assim, eu gostei muito disso aí, ó, que você falou, nunca tinha visto isso. Eu achei interessante isso, né, de compartilhar. Eu compartilhei com várias pessoas aqui. Então isso é algo que ele chamou a atenção nesses homens lá, do trabalho lá. Obrigado. Gostei. Alguém mais tem uma coisa? Olha, obrigado, Isaac, porque muitas vezes uma palavra assim é muito mais forte do que tudo que eu estou falando. Gostei. Muito bom. Obrigado. Boa noite, Bruce. Boa noite. Tá me escutando? Tô. Agora tu tava falando que a ordenância, o mandamento não é vinde, sim ide. Logo que Jesus me encontrou, vamos dizer assim, Jesus me chamou, eu tinha um desejo muito grande de evangelizar a minha família, mesmo eu não tendo, assim, vamos dizer, direção nenhuma, assim, não fui evangelizado nem
em discipulado, eu sentia um desejo muito grande de evangelizar. Aí, então, toda vez que acontecia esses fatos, de eu tentar evangelizar, eu acho que eu tinha as palavras corretas, nem tinha a pessoa para me ajudar nesse ponto, porque então, geralmente, as pessoas da minha própria família me atacavam pelo que eu era, não pelo que me tornei, assim, nem porque eu era nova criatura, mas sim pelo meu passado. Aí tá, foi passando os tempos, aí eu vim uma hora aqui num ambiente hostil, um ambiente que é zona vermelha aqui em Jaci. Aí então sempre eu tento conversar sobre a palavra de Deus, não apresentar a igreja que eu congrego, sim apresentar Cristo que eu sirvo, mas a maioria, vamos dizer assim, 90% das pessoas que eu tento apresentar Cristo para essas pessoas estão frustrados porque a maioria era de igreja, saí de igreja por briga e assim frustrado pelo assim tratamento, porque não é assim uma igreja, nenhuma igreja que eu congrego, uma igreja que serve verdadeiramente na palavra do Senhor. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que só orar essas pessoas ou eu tenho que ficar tentando mostrar Cristo de outra forma? Eu acho que uma das coisas que é importante, eu não sei como você fala, mas uma coisa muito importante é de evitar palavras religiosas, porque e tenta usar uma linguagem que não é evangélica, porque quando eu falo isso é que muitas vezes pessoas, se você usa uma mesma linguagem de uma das pessoas desses neopentecostais, eles vão falar, você é a mesma coisa, e logo fechar. Mas a coisa que é importante pela nossa linguagem é de falar para eles de uma maneira natural, mas sempre procurar uma maneira de escutar. Às vezes, é uma coisa que eu faria também, talvez, é de pergunta para a pessoa que você deixou a igreja, mas por quê? O que estava perturbando você? E talvez você possa abrir uma conversa, porque às vezes pessoas pensam que nosso alvo é de pregar, mas muitas vezes nosso alvo é de escutar e quando a gente escuta, a pessoa começa a receber o que você quer. Eu lembro muitos anos atrás, a coisa mais óbvia para mim, um exemplo que eu uso muito, eu estava num avião e houve uma tempestade, a gente não podia sair. Eu fiquei ao lado de uma senhora idosa e eu tentei todo jeito de entrar na vida dela. E foi um tempo que ela falou uma coisa que, eu tenho uma amiga que como que você disse, vocês evangélicos? Eu falei, nascido de novo, está falando isso? Sim, sim, ela nasceu de novo. Disso. E ela explicou, e daí ela olhou para mim, e você, como que você entende isso? Então, ela me procurou. Então, a questão de cuidado com a linguagem, escutar, olhar nos momentos de fazer pontes para falar com a pessoa. Mas muitas vezes as pessoas resistentes assim teve uma má experiência e é muito bom de falar sobre isso. A coisa que a gente está lá no ITG, Ricardo já viu isso, que ele tem acesso disso, é os contrastes de livro de Lucas, que fala a diferença entre uma religião e intimidade com Deus. Eu preparei essas histórias para poder contar, para poder contrariar a religião que está ao redor de nós. Então, dá uma olhada nesse livro, talvez seja bom de compartilhar algumas dessas histórias. Essas são apenas algumas sugestões que eu tenho. Ok? Tem outra pergunta? Sim. Eu estava observando aqui um estão, a explicação, e quando o senhor mostrou aquela corda, mostrando, né, aqueles 3 pontos, eu fiquei pensando, por exemplo, aqui, a presença de Deus, uma vida de adoração, andar pelo Espírito, né? Eu fiquei pensando que essas 4 características que nós estamos vendo agora, comunidade, corpo e noiva e templo, né?
isso são muito importantes na vida do discipulado, para passar para aqueles que verdadeiramente estão recebendo, né, esses discipulados. Agora, a minha pergunta é com relação a como o senhor tem andado em muitas outras nações. Eu lhe pergunto se as outras nações que têm, vamos dizer, esses ensinamentos bíblicos, se eles pelas faltas dessa aplicação, né, dessa intimidade com Deus, isso tem feito um não avanço de uma comunidade cristã que possa fazer diferença nesses lugares? O que é que o senhor me diz com respeito a isso? A coisa que eu descobri quando eu comecei a falar sobre intimidade com a África, para eles era tudo novidade. E minha percepção é que essa é a grande coisa que está faltando na igreja moderna hoje. E não é somente Brasil, não é somente Estados Unidos, não é somente África, mas mundialmente falta isso. Olha, nós estamos nos dias perigosos. Eu falei isso para minha filha hoje. Eu estou preocupado com cada um de vocês, porque esse mundo é uma bagunça. E eu creio que nós estamos precisando de um avivamento. E avivamento começa com isso, pessoas buscando a Deus. Se você tem a oportunidade de ler o livro de A.W. Tozer, ele falou sobre a busca de Deus, a procura de Deus, é o nome do livro. E é excelente porque ele foi uma das poucas pessoas que fala sobre isso. E ele reclamou que nos anos 50 e 60, nos Estados Unidos, faltou essa intimidade com Deus. Pessoas não andam com Deus. Imagina agora. Então, minha experiência é que essa é a grande necessidade do mundo evangélico. E como eu falei, que pessoas não estão tratando isso, porque por isso, só uma pequena coisa, essa coisa que eu estou preparando, e eu vou traduzir em português quando termino isso, é de um curso sobre coisas práticas para você buscar a presença de Deus na sua vida. E está desafiando muito minha vida também. Eu creio que vai desafiar a sua vida. E eu estou fazendo isso porque isso que é o primeiro curso no seminário para mim. Intimidade com Deus. Porque se a pessoa não passa isso, não adianta fazer o resto do treinamento. Ok? Alguém... Pastor Bruce? Queria me perguntar, quando nós encontramos em uma igreja que não tem essa comunidade, esse corpo, né, e a noiva, o templo, o que nós temos que fazer quando estamos ali com as nossas famílias e até mesmo com os filhos, o desejo, no caso, eu aqui na Itália, não temos muitas opções de igreja, né? E a gente teve que tomar uma decisão severa de sair completamente. Hoje a igreja é eu, meu esposo e meus filhos, mas não é o que eu queria, porque queria muito poder estar debaixo de uma autoridade, onde os meus filhos possam ter um encontro com os jovens, um estudo, mas isso foi faltando e foram pequenas coisas que a gente tomou a decisão de sair completamente. Hoje a gente tem essa intimidade virtualmente e não queremos ficar só no virtual, sabe, Pastor Bruce? Então eu pergunto assim, como no caso a gente chegou a decidir sair porque, digamos, meus filhos adolescentes começam, às vezes, a fazer uma mentira, dizendo assim, mãe, eu fiz um dever de casa, eu digo, se você mentiu para mim, você não vai sair, você não vai usar o telefone. E quando domingo a gente ia para o culto, o pastor dizia, pelo Covid, a gente não pode ficar todo mundo junto, aglomerados, cadeiras separadas, acabou o culto, vão embora, não fica ali na frente. De fazer uma festa em privado para se despedir de uma pessoa e a festa era escondida. Naquele momento, os meus filhos me olharam para dizer, mãe, ou tu é fanática,
ou que o pastor está errando, né? Então eu tive que tomar uma decisão, porque já tinham pequenos erros que dizia, mãe, tu me deixa de castigo, tu me cobra uma pequena mentira, e as pequenas coisas, o pastor disse que isso aqui pode passar. Eu olhei para o meu esposo e falei, não é mais um lugar para os nossos filhos. Doeu muito, eu queria poder ficar, porque se fosse por mim, não ia quebrar a minha intimidade com Deus. Mas o meu medo era pelos meus filhos. E ter tomado essa decisão ainda me pesa, sabe, pastor? Eu creio que não é bom. Você pode desligar o microfone, eu estou me ouvindo, ok? Mas uma das coisas que a visão que nós vamos passar hoje à noite é que nosso desejo é que a Igreja dos Irmãos, não porque a marca da Igreja dos Irmãos é tão importante, mas nossa visão, nós queríamos que multiplicasse em todo o Brasil. Muitos de vocês lembram que nós oramos pelas 7 cidades principais do Brasil para ter uma Igreja dos Irmãos lá, mas não simplesmente uma igreja, outra igreja evangélica, mas uma igreja que experimenta esta vida espiritual que estamos falando, essa intimidade com Deus. Então, eu olhando da sua situação, nós estamos aqui, agora nós temos a tecnologia de ajudar vocês. Eu gostei muito das coisas que seu marido tem falado. Eu gosto muito de escutar ele, né, que ele fala português excelente, eu fiquei impressionado. Mas é que a gente trabalha com vocês e quem sabe de começar uma igreja lá, quem sabe que a gente podia... olha, nós temos o quê? 20 e pouco pessoas escutando, pessoas assim. É só falta de disponibilizar alguém para ir lá, para dar uma força assim. Mas vocês mesmo, não precisam de um pastor para começar uma igreja. Mas a gente está aqui para te apoiar. Eu acho que você tomou a decisão certa, porque tem muitas igrejas que estão ensinando o caminho errado. Você lembra, eu vou colocar dessa maneira. Você lembra que Jesus, em Mateus capítulo 7, ele falou que entra pela porta estreita, porque estreita e cada vez mais estreita esse caminho para a vida, mas é larga o caminho para perdição. Uma coisa que eu sempre pergunto aos meus alunos na Palavra da Vida, quando eu ensinei lá, eu falo, o que é a porta larga? E todo mundo responde, é o mundo, é o mundo. Eu falei, não, é religião. Então, essa razão que ele fala, olha, quem são os falsos profetas, estão apontando as pessoas para a caminho larga, que é religião. Mas ele falou que a estreita como é que a gente vai saber? Pelo fruto da vida, pela ver que uma pessoa realmente está com a motivação correta, está buscando a Deus mesmo, e não por interesse mesmo, a si mesmo. E ele falou que um dia, ele deu esse aviso, se você constrói sua casa sobre a religião, é como areia. Tá beleza quando tempos bons estão, mas quando o tempo ruim chega, vai ser levado. Mas nós que eu gosto, pensando no testemunho de Isaac lá, olha, é uma situação que as outras igrejas estão falindo. Por quê? Porque estão construídas sobre areia e a religião está quebrando essas igrejas. Mas os que estão construídos sobre a palavra, sobre a verdade, e sobre intimidade com Deus é a busca. Essa que é a coisa que é importante. A coisa que foi muito interessante quando eu dei aula uma vez, esse veio na minha mente também. Houve uma senhora que ela era esposa de pastor e essa igreja é meio neopentecostal, que eu sabia que eles procuram essas coisas. E eu falei sobre o andar pelo Espírito, como isso é nossa busca de andar pelo poder do Espírito Santo em obediência e não esforçando para obedecer à lei. Mas ela olhou para mim na frente de todo mundo e falou, mas pastor, você tem que esforçar, tem que esforçar. Eu falei, esforçar para quê? Esforçar para, se você está falando esforçar para conhecer esse Deus,
Não, fala, não, você tem que esforçar para obedecer esses mandamentos e tudo isso. E eu falei, engraçado, essa igreja prega muito sobre o Espírito Santo, mas o Espírito Santo só está no culto deles, mas não está na vida diária da pessoa. E foi interessante, depois do curso, era a CTL, a Vida Cristã Autêntica, ela chegou para mim e falou, pastor, eu louvo a Deus pela sua vida, porque pela primeira vez eu entendo o que é de andar pelo Espírito. E olha como Deus pegou uma pessoa religiosa e transformou a vida quando reconheceu quem é o poder do Espírito Santo. Então, eu estou falando toda essa coisa para você, Érica, mas você tem essa oportunidade de começar uma coisa. Você sabe, você é só uma senhora, né? Você é só uma mulher. Lídia era uma mulher também. Ela foi instrumental para o começo da igreja lá em Filipos. Ela foi instrumental, nós cremos, em Tiatira, que ela viajava a negócios lá e parece que uma igreja surgiu lá. Talvez fosse a palavra dela. Quem sabe você, Érica, seja uma Lídia, né? Continuar meia hora mais. Tiago, para falar. Ok? Bruce, bem rápido, você falando sobre todas essas questões de intimidade com Deus, a questão da prioridade do discipulado e a questão até com líderes, eu achei interessante, eu estou lendo um livro agora do Paul Tripp, e ele fala sobre a questão do pastor em si, do líder, trabalha muito essa questão. E duas coisas que eu lembrei enquanto o senhor falava, que ele fala que o senhor deu o exemplo do pastor lá que não tinha intimidade com Deus, que não tinha uma comunidade mesmo para ajudá-lo. E ele fala muito sobre isso, sobre o pastor, ele não está fora do corpo de Cristo, ele não está à parte do corpo de Cristo, ele é membro do corpo de Cristo e ele precisa da comunidade, da igreja, para ajudá-lo a crescer, a desenvolver como discípulo do Senhor Jesus. E outra coisa que eu achei muito interessante é que ele disse que ele dava um curso na faculdade, um seminário lá, sobre aconselhamento bíblico. E poucos alunos ligavam para a questão do aconselhamento bíblico, faziam porque era matéria obrigatória. E ele disse que o desafio dele, durante as aulas, era levar os alunos a perceber a necessidade dessa matéria, e ele trabalhava o pastoreio desses alunos. E ele observou algo interessante, que há anos atrás, os professores dos seminários eram pastores de igreja. Eram aqueles homens que tinham anos de ministério pastoral e ajudavam nos seminários. Ele disse que, com o tempo, o que aconteceu? Acabou que não eram mais os pastores que davam aula no seminário, mas eram alunos brilhantes que aprendiam bastante teologia e daí já se tornavam professores de seminário que davam aula, excelentes aulas, teologicamente, no nível acadêmico muito elevado, mas pouco se importavam com o coração do pastor, daqueles que estavam entrando no ministério. E isso teve um resultado muito negativo, porque tinham alunos brilhantes, com notas excelentes, com teologia impecável, mas com coração frio para Deus, com coração longe do Senhor. E aí passavam pouquíssimo tempo no ministério, porque ou desistiam ou caíam em algum problema moral e rapidamente saíam do ministério. Então é muito importante essa questão do pastoreio do coração, da intimidade com Deus. E ele trabalha muito forte essa questão da necessidade de um coração que está maravilhado em Deus, está ciente da graça de Deus e que prega o evangelho para ele mesmo constantemente e que esteja crescendo em adoração. Eu não lembro quem falou isso, mas eu lembro que temos hoje em dia pastores sem vida, pregando para mensagens sem vida para membros da igreja sem vida, né? E o que eu estou fazendo na África, eu vou repetir isso. Samuel Dade, que é o pastor africano lá que faleceu levando o evangelho para Egito, ou para a Líbia. A coisa que foi interessante que
ele começou essa escola de evangelismo que está passando na África agora. E que ele fez um treinamento, mas se a pessoa não aplicou o evangelismo que ele aprendeu, ele não pode retornar para o segundo semestre. E eu vou fazer a mesma coisa, só que minha primeira aula é sobre intimidade com Deus. Se a pessoa não busca Deus, ele não está fazendo coisas para buscar sua intimidade com Deus, melhorar seu relacionamento, eu não vou aceitar para o segundo semestre. É necessário para aquela pessoa seguir essas coisas de intimidade com Deus, porque sem isso não tem ministério, não tem nada. Ok, eu vou continuar. Ricardo vai me falar quando eu preciso parar. Mas eu mencionei isso, não sei se você lembra, mas em 95, Deus me chamou para começar uma nova igreja, mas eu tinha perguntado o que é uma igreja. E esse é onde eu descobri que a pessoa teve a visão da igreja que eu chamo Triângulo Sagrado, que é os lugares santos, homens santos e cerimônias santas. Esse é o triângulo, triângulo sagrado. Você vê, toda religião tem isso. Você tem os católicos têm o lugar santo, que é a catedral, homem santo é o padre, e cerimônia santa, que é a missa. Mas tem o nome que é muçulmano é mosqueiro, mosque, não me lembro, mas eles têm essa coisa também. Eles têm o imã, que é... Mesquita. Ok, ela está pensando, eu tenho palavra em francês para isso. Mas a mesquita é perto da casa do meu pai. E você tem o imã, que é o homem santo, e eles têm as orações 5 vezes por dia lá. Então, constantemente lá. E é toda religião. Os judeus tinham isso. Tudo isso até você teve o templo, vícios. Mas o que Cristo fez? A coisa que eu vejo que é o triângulo é o relacionamento. Porque Jesus chegou para restaurar nosso relacionamento com Deus. Quando ele restaurou nosso relacionamento com Deus, ele restaurou nossa vida com os irmãos em Cristo também. Que houve união e amor. E isso nos deu amor para com o mundo, amor sacrificial. O desejo de levar o evangelho para outro. Essa é a essência da igreja. Não, se a igreja não está buscando intimidade com Deus, não está mostrando amor como fruto dessa intimidade com Deus e não está evangelizando, é um clube social. É um clube social. Esse que meu vizinho falou, ele era pastor de uma igreja wesleyana, que é tipo nazareno, mas ele falou, hoje em dia é só clube social. Ele fala que ele vai lá, ele está buscando uma igreja agora e eu estou pensando muito nisso, o que Deus está me chamando a fazer aqui nos Estados Unidos. Mas ele falou que eu vou para os pastores dessas igrejas e eu pergunto assim, o que essa igreja faz para me levar as pessoas a permanecer na videira, de viver com Deus? E ele fala, os pastores olham para ele. A gente tem escola dominical, que a gente tem esse programa na igreja, mas pessoas não sabem disso. Os pastores, ele fala que olha para mim como se estivesse eu louco. Achei interessante isso. Mas a forma que nós queremos para desenvolver esses 3 relacionamentos é isso. A celebração, e eu tentei evitar uma palavra célula, mas eu não gosto do movimento célula no Brasil, porque é pequenos cultos, é muito doutrina neopentecostal, mas a ideia é de ter pequenos grupos e discipulado. Quando eu logo cheguei em Belém, essa minha visão era só celebração e célula, era só isso. Então, eu reparei que as pessoas não estavam andando com Deus, não tiveram nada para compartilhar, e eu vi, que falta a discipulado. Eu tentei, quando eu cheguei em Belém, pensando que
A chave era pequenos grupos. Pequenos grupos são importantes. Eles levam a gente a experimentar uma comunhão de convivência. Mas discipulado é que leva a gente a ter intimidade com Deus. A celebração é uma consequência disso. Se você tem uma célula forte, você tem um pequeno grupo, família espiritual forte, você vai ter uma celebração forte. E porque a presença de Deus está no meio dos membros. Muitos de vocês conhecem esse desenho que eu comecei a pensar da maneira tradicional, pensar o carro-chave, o carro-chefe é o culto, né? E o que acontece, o culto é a entrada da igreja. A pessoa chega na igreja e a ideia é de distribuir as pessoas para famílias espirituais ou células ou qualquer outro nome você quer usar. E da família espiritual deve acontecer relacionamentos do discipulado. É impressionante. Duas coisas aqui. Eu falei com o pastor Batista, não vou falar onde, mas ele de uma igreja principal, primeira igreja. E eu perguntei para ele qual é o modelo. Ele falou, não, culto é carro-chefe e meu trabalho é de formar famílias espirituais. Eu falei, e discipulado? Ele olhou para mim e falou, não existe. É muito difícil levar as pessoas a participar de uma família espiritual, mas pessoas não querem discipulado. Eu estava com o pastor, eu almocei com o pastor ontem, e ele falou a mesma coisa aqui nos Estados Unidos. Ele falou que pessoas não querem ser discipulado, porque não vê o valor disso. Esse é muito importante. Então, a maneira que eu vejo, discipulado, nota todos os discípulos lá, esse é onde você começa com discipulado. A fundação de uma igreja não começa com ter um culto. Pensa você, Érica, você pode querer um tipo de culto, mas a igreja começa não com isso, mas com discipulado. Esses discípulos, quando eles começam a andar com Deus, você junta eles de famílias espirituais. E das famílias espirituais, aí, quando você tem forte, pessoas aprendem a participar das famílias espirituais, você pode ter o culto, né? Aí o culto vai ser uma expressão, uma celebração mesmo do que Deus está fazendo no meio da igreja. Então, eu vejo que o culto tem a vantagem de três coisas devem ser, eu posso dizer duas coisas. É uma celebração de Deus e que Ele está fazendo no nosso meio e deve ter a pregação da palavra, mas uma pregação da palavra que leva a pessoa a ter uma visão. Essa é coisa que acontece. Se as pessoas devem estar... O que acontece? Porque a gente falta discipulado, muitas pregações estão coisas que devem ser ensinadas na família espiritual ou no discipulado. Então essas algumas maneiras que eu olho nisso. Eu acho que eu gosto desse desenho aqui, porque uma igreja tem três elementos da igreja: célula, celebração e discipulado. Normalmente, essa que uma igreja é. Você tem 100 membros. Talvez tenha. E discipulado, 2, 3, 4 pessoas sendo discipulado, porque só o pastor é qualificado para fazer discipulado, que é uma mentira. Mas o que deve ser? Vamos supor que a gente tem uma igreja na comunidade que não está limitado ao prédio e tem 400 pessoas estudando a palavra de Deus. Imagina isso. Aí você tem 200 dessas pessoas estão participando de uma família espiritual. E quando você tem o culto mesmo, só 100 vão chegar assim, porque essas são as pessoas mais que estão envolvidas no ministério e tudo isso. As duas igrejas têm 100 membros, mas são diferentes a estrutura. Essa é uma igreja estável, porque quando a base é discipulado, se você tem poucos, a coisa vai cair, porque não tem estabilidade, mas a verdadeira estabilidade é quando você tem aqui. Nota, os dois têm 100 na celebração, mas são muito diferentes.
Alguém tem comentários sobre isso, esse triângulo sagrado, a estabilidade da igreja? Bruce, só uma coisa sobre a questão do discipulado. Uma coisa que eu lembro que o senhor falou, talvez naquele ciclo de palestras, ou em outro momento, talvez aqui com a gente, sobre a questão da fidelidade no discipulado. Que se você... Foi a sua experiência, né? Você estava iniciando, discipulando uma pessoa, foi fiel, e aí Deus mandou mais uma, e aí você foi fiel discipulando 2 pessoas, quando de repente Deus mandou outra, e aí foi aumentando, né? Pessoas para você discipular. É muito interessante o que está acontecendo com a Keila, né? Com a minha esposa. Ela tem um coração muito disposto a ajudar pessoas, aconselhar, discipular, ajudar de qualquer forma. E aí foi bem interessante, que ela tem sido muito fiel com o grupo que ela tem aqui na igreja de mães de filhos pequenos. E tem trabalhado com fidelidade toda terça-feira à tarde para conversar com essas mulheres. E além dessas mulheres, Deus começou a enviar outras mulheres para ela conversar, para discipular, para aconselhar. E ela tem se esforçado, tem sido fiel para cuidar da casa, cuidar dos filhos e achar tempo, encaixar tempo para conversar com algumas mulheres. E é impressionante que Deus tá enviando pessoas para ela, pessoas estão procurando ela para conversar, para ter um discipulado, um acompanhamento, um aconselhamento. Então eu lembro muito daquilo que o senhor falou, né? Como é que a gente começa? Sendo fiel com um que Deus manda. E Deus, ele manda outros. Então, eu estava lembrando disso aqui, a questão da fidelidade no discipulado é muito importante. Eu quero acrescentar uma coisa que talvez você não tenha ouvido sobre essa história. Eu era professor de biologia, né, numa universidade evangélica. E houve um seminário e pessoas estudando para pegar mestrado e bacharel em teologia, em estudo bíblico. Mas sabe uma coisa? Quem que eles procuraram? O professor de teologia ou o professor de biologia? Eles me procuraram, não os professores do departamento de teologia, porque eles não tiveram vida. Eu fui fiel em discipular poucas pessoas, porque discipulado começa com a visão de mudar a vida de uma pessoa só. E eu tinha essa visão e Deus me achou fiel e eventualmente fala, Bruce, para de fazer essa coisa de biologia, deixa essa coisa de biologia, vai para o Brasil, vai para a África. E essa é a maneira que nós temos que ver, porque eu não era treinado com esses outros em teologia, esses professores, eles tiveram doutorados, não sei o quê, mas eles me procuraram porque as pessoas começaram a ver vida em mim. Esse que atraiu as pessoas. E uma coisa, Bruce, que eu estava lembrando, que o pastor Ricardo Agreste fala muito, que ele disse que quando ele iniciou o ministério dele, teve um mentor dele que disse o seguinte, olha, não se preocupe com a extensão do seu ministério. Nunca se preocupe com a extensão do seu ministério. Se preocupe com a profundidade da sua vida com Deus e do seu ministério. Se preocupe com a profundidade. Deixa a extensão dele com Deus. E é interessante como Deus está usando a vida desse homem também. Ok, eu queria mencionar os alvos do discipulado. O alvo é de ter as pessoas a ter intimidade com Deus. Mas outro aspecto que é a segurança da sua posição em Cristo. A pessoa tem que saber e ter confiança, não nas suas obras, mas nas coisas que Deus fez na sua vida. Estabilidade, eu sempre penso que o resultado em Efésios capítulo 4, quando ele falou dos diferentes dons espirituais que as pessoas têm, pastores, mestres, profetas, evangelistas e apóstolos, ele falou que o alvo é de chegar à unidade da fé, da doutrina e da intimidade com Deus. E ele falou dessa maneira, eles não vão ficar como aquela coisa que é balançado pelas ondas. Ele vai entender, vai ser a estabilidade firme na sua comunidade. Não vai ficar dançando com a música.
obediência, você viu isso, que é o alvo que Jesus falou, fazer discípulos. Mas como eu falo, muitas vezes a gente prega uma obediência que é legalista. E quando a gente fala, você tem que fazer isso, você deve fazer isso, essa cobrança que vem do púlpito muitas vezes. Mas a gente tem que sempre fazer, como você sabe, não eu faço e Deus me aceita. Essa não é a motivação de obediência. Verdadeira obediência, que ele fala isso, Deus me aceitou, então faço. Obediência é a fruto da nossa intimidade com Deus. A gente tem que ensinar isso. Consistência, fidelidade nas coisas, da busca de Deus, de praticando aquelas coisas que vai melhorar uma vida santa, porque pecado atrapalha a vida da pessoa. E a última coisa que eu mencionei, eu acho, não sei se eu mencionei mais é a reprodução, porque para mim, discipulado não é completo até a pessoa estar investindo na vida da outra pessoa. Vocês que me conhecem sabem que o material que eu vou provavelmente mencionar semana que vem, antes de entrar na primeira lição, passar a introdução, mas eu tentei desenvolver materiais que são fáceis para as pessoas usarem. É um desafio na África, porque muitas pessoas não têm leitura, muitas pessoas não sabem francês, têm só a língua tribal. Como é que a gente vai passar para eles métodos que eles podem usar para investir na vida das outras pessoas? Eu coloquei aqui o treinamento que era para todo mundo fazer isso antes de consultores, mas é sobre treinamento para cefeiros. Esse é o treinamento para evangelização. A gente fala da base bíblica de evangelização. O que a Bíblia fala? Tem muitas instruções que Jesus deu sobre evangelização. Os princípios de evangelização, esse é diferente, porque os princípios são valores que a gente usa, princípios que a gente aplica em evangelização, baseado na palavra de Deus. E nós temos os métodos, o material que a gente usa, que são coerentes com os princípios. Uma das coisas que eu vejo que é muito importante no nosso material, que a gente foi coerente com os princípios para passar para as outras pessoas. Então, para evangelização, a gente fez treinamento para cefeiros, como usar os sinais, as conversas e o propósito da vida. Então, esses são importantes que a gente usa. Eu vejo, tem os sinais, as conversas e o propósito da vida. Opa, eu acho que eu deixei uma slide que eu queria mostrar aqui. Mas esses são os carros-chefes lá. Eu coloquei numa outra slide, eu vou mostrar semana que vem para vocês sobre as coisas que são complementares. Okay, eu queria mencionar as coisas do processo de evangelização. Okay, a primeira coisa que é parte da nossa visão é de descobrir contatos. Vocês que têm ido lá estou vendo o Thiago lá, que você já foi para muitas clínicas, a gente sempre fala isso, é de descobrir contatos. Ao redor de você tem pessoas que são fechadas. Eles não têm interesse na palavra de Deus, não querem nada. A conversa, meu pai, por exemplo, ele é assim, os desinteressados. Você tem as pessoas que são curiosas sobre religião. Para mim, essa é a coisa que faz evangelização muito difícil no Brasil, porque tem muitas pessoas que gostam do brasileiro, que gostam de bater papo sobre religião. E eu imagino, você, Érica, que está na Europa, você tem muitas pessoas que são desinteressados. Eles eram ex-católicos que não querem papo com isso, mas estão fechados. Essa é a condição de Europa agora. Muitas pessoas estão fechadas. No Brasil tem muita gente que gosta de bater papo sobre religião. Todo brasileiro é quase religioso. Mas a pessoa que estamos procurando é aquele que tem o desejo de conhecer a Deus. Essa coisa que nós estamos procurando, uma pessoa que não está querendo uma religião, não é interesseiro,
mas essa pessoa quer realmente ter intimidade com Deus. A pessoa que nós estamos procurando é que ele tem o desejo de conhecer a Deus. Então, uma das coisas, eu acho que a ficha caiu para os africanos com isso. Eu fiz esse desenho para eles lá, porque eles não conseguem ver o processo da pessoa chegar a Cristo. Essa é uma pessoa que ele aprende sobre o pecado. A primeira coisa que eu creio que a pessoa vai crer em Deus, ele vai entender o pecado. Nota que não é os pecados. Ele reconhece que, convencido do pecado da sua vida, que a condição da sua vida, ele é convencido da justiça, que só Jesus é santo, e do julgamento. Jesus falou isso em João capítulo 16, se eu não me engano. Ele falou sobre o Espírito, quando ele vem, ele vai convencer a pessoa do pecado, justiça e julgamento. O pecado porque não crê em mim. A justiça, porque eu vou para o Pai. E julgamento, porque o Deus desse mundo é julgado. Ok? Agora, quando a pessoa chega a esse ponto, ele agora sabe que ele tem a necessidade de um Salvador. Isso é muito importante. De reconhecer que ele precisa de Salvador, porque simplesmente, eu vou aceitar Jesus, mas por quê? Por que eu preciso de um Salvador? Se eu não estou convencido do pecado, justiça e julgamento, eu não preciso de Salvador. Aí, nesse momento, a pessoa vai começar a descobrir a pessoa de Jesus. Essa é a razão que os sinais são importantes nesse ponto de a pessoa começar a conhecer um pouco quem é esse Jesus, vai responder agora que ele reconhece que é pecado, que ele é sob julgamento, entende que ele precisa de um Salvador, que entende que Jesus veio pela graça para nós. A pessoa vai arrepender e ter fé, entender a graça e vai mostrar fé em Jesus. E esse é necessário. Eu creio que nós temos, quando eu penso no evangelismo, quando eu compartilho Cristo com pessoas, eu não necessariamente uso todos o propósito da vida e tudo isso. Eu falei com a mulher outro dia, mas na minha mente eu fui e segui esse caminho aqui. E o propósito da vida segue isso. Primeiro estudo sobre justiça, quem é Deus, sobre o pecado, sobre o julgamento que acontece após a morte. Nós falamos sobre a pessoa de Jesus, a obra de Jesus, arrependimento, fé e graça. Tudo isso é parte do Evangelho. Como você apresenta não é importante, como você apresenta de uma maneira que pode passar para os outros. Quando a pessoa vê isso, eu estou vendo o Tiago lá, não sei se ele lembra dessa escola dominical, mas ele pediu para mim ensinar sobre 7 sinais. Eu passei 1 hora ensinando sobre sinais. E para mim, uma jovem senhora levantou e ela falou, olha, Tiago chegou na minha casa compartilhando esses sinais. Eu nunca tinha interesse na palavra, mas cada vez eu não podia esperar até a próxima semana para Tiago chegar e compartilhar outro sinal para mim. E falou, agora eu dei minha vida recentemente para Cristo e eu estou fazendo a mesma coisa com meu tio. Eu falo, esse que é a coisa que é importante, porque ela sentiu imediatamente, só porque ela sabia sinais, que ela é qualificada para passar para os outros. Ok, você conhece o que o novo nascimento acontece, esse é o desenho que eu mais gosto, é que o velho homem é crucificado, sepultado e ressuscitado uma nova pessoa, porque para ter intimidade com Deus, essa transformação é necessária. Se não há um novo nascimento, é impossível ter intimidade com Deus. Eu gostaria de perguntar, eu falei algumas, eu vou terminar com isso. Sinais, a conversa, os parênteses, material suplementar, liberdade em Jesus. Se a pessoa tem demônios, como é que você vai tratar isso? Religião ou relacionamento? Esse que as coisas são os contrastes de Lucas, muitos de vocês sabem. Esse é muito importante no Brasil.
Eu creio que essas histórias vão abrir a mente de muita gente sobre religião. Perguntas importantes, 1, Espírito Santo. E perguntas importantes, 2. Nota, essas coisas são suplementar. A direção que nós queremos levar a pessoa é participar nisso. Mas, durante esse processo, problemas e coisas vão surgir. E esse quando você vai usar esses outros estudos. Eles são suplementar, não é carro-chefe do nosso processo de evangelismo. Mas são importantes, especialmente religião ou relacionamento, o contraste de Lucas. Se você não tem, está no site, né, Ricardo? Sim, Bruce, acabei de enviar para eles. Daqui a pouco okay. eu vou falar. Ok, eu vou ensinar, terminar com isso, porque próxima vez, treinamento para cefeiros, treina a pessoa para isso, né? Como os princípios, aí vai usar os sinais, conversa o propósito da vida. Semana que vem a gente vai falar sobre o processo de discipulado. Ok. Obrigado pela paciência. Ok, Bruce, muito obrigado. Deixa eu só tirar. Duas coisas importantes aí. Primeiro, eu já fiz a frequência, a lista de chamada, tá? Depois eu vou enviar para vocês no privado de vocês, aí você entra lá, lembra que tem uma senha lá que eu vou mandar para vocês. Você entra lá e vê se o seu nome tá direitinho lá, tá? Azul é presente, verde é justificado e vermelho é ausente, tá ok? Que aí o Bruce vai olhar por essa lista depois, ver quem estava presente e fazer o seu controle lá, tá? Agora, outra coisa mais importante ainda, que é a questão das tarefas, tá? Tarefa. Vocês não vão escapar das tarefas, das provas aqui. Lembre que nós estamos aqui no seminário, tá? Como o Willer falou, ambiente acadêmico, né? Então, você precisa aí ter um pouco de esforço nos módulos. Por isso que sempre eu falo, não vá colocando aí muitos módulos se você não dá conta. Tá legal? Você tem aí já a tarefa do Willy, tarefa do Ivaldo e agora mais a tarefa do Bruce. Deixa eu falar como é a questão da tarefa do Bruce, tá? A avaliação do Bruce é a seguinte: cada aula você vai ter uma tarefa para fazer até a próxima aula, tá? Até a próxima aula. Essas tarefas, elas são feitas de maneira online. Ou seja, você vai precisar acessar a página onde está a tarefa e aí você vai fazer lá mesmo no site a tarefa, tá? Eu já enviei para vocês aí a primeira tarefa. Não é para entrar agora. Ei, olha aqui para mim, deixa eu explicar aqui. Não entra agora, tá lá depois você pode fazer isso. Então, olha só, você vai entrar lá, tem uma página e aí tem a tarefa para você fazer. É pouca coisa mesmo lá, tranquilo para você fazer. E aí você vai preencher todos aqueles campos que tem lá. Que tem lá que está aparecendo para você. Você vai colocar o seu nome, seu e-mail, o módulo, a data, tá? O nome do Bruce. E aí tem as perguntas, as tarefas para você cumprir. Deixa eu só colocar aqui na minha tela. Não vou mostrar para vocês, mas depois vocês veem. Não vou. Vocês vão ver lá. Aí vai ter lá, vocês vão responder lá mesmo, tá? Vocês vão marcar, tem algumas coisas de responder. Se eu não me engano, tem uma entrevista que você vai fazer com o líder da sua igreja. Basta você ligar para o líder e você faz umas perguntas que tem lá e você escreve lá na página, tá? Uma sugestão é a seguinte: escreva no papel e depois você faz tudo de uma vez na página, tá? Tem uma tarefa lá que é para ler a apostila, a primeira e a segunda lição, se eu não me engano, da apostila Lançando Alicerce Firme. Essa apostila tem no site, mas se você não conseguir achar, você me pede que eu envie essa apostila para você e você lê
e aí você vai colocar lá, eu li a cumprir a tarefa. Aí você vai, aí depois tem uma avaliação do professor. A gente deixou lá, você coloca lá, que é para o Bruce saber como está indo a aula. Aí você vai lá, colocando, marcando, tudo bonitinho. Aí no final tem uma mensagem para o professor. Você tem que escrever alguma coisa lá, senão não vai ser enviado, tá? Uma mensagem, você agradece, obrigado, Bruce, pela aula, você está assim, assim. E aí lá embaixo tem um botãozinho preto, que é enviar ao professor. E preste atenção, depois que você preencher tudinho, você tem que preencher tudo lá, aí você vai apertar naquele botão enviar ao professor. E aí o que acontece? Se tudo tiver bonitinho como você fez, vai aparecer uma mensagem assim, enviado com sucesso, uma coisa assim, nem me lembro como eu coloquei lá. Sua mensagem, sua prova foi enviada com sucesso ao professor. E aí o que acontece? As suas respostas, elas vão ser enviadas direto para o e-mail do Bruce, tá? Elas vão para o e-mail do Bruce e aí o Bruce vai fazer a sua correção lá. Preste atenção, se você não preencher alguma coisa lá, vai ser dada uma mensagem de que tem um erro. E aí, onde está o erro, vai aparecer em vermelhozinho, olha, esse campo não foi preenchido ou não foi preenchido corretamente. Aí você volta lá, preenche, aí volta no botãozinho e envia, tá? Você tem que esperar aparecer a mensagem em verde de enviado com sucesso para o Bruce, tá? Essa é a maneira que nós fazemos as avaliações online. Alguns módulos é feito dessa maneira. Vocês vão se acostumar aí com isso aí. Os mais antigos já sabem aí, já estão tarimbados aí como a gente faz, tá? Mas os novos, aí vocês já vão logo se acostumando. Essas são as nossas avaliações online que você faz, aí você envia lá para o Bruce, tá? Então, eu enviei para vocês o PDF, para você baixar o PDF da apostila Treinamento para Construtores, que é a apostila do Bruce, desse curso aqui. Eu enviei para vocês a apostila Os Contrastes de Lucas, que você pode baixar e ter esse material aí também. Eu enviei para vocês a primeira tarefa, para vocês fazerem online. Não, façam com calma, tá? Para você pegar aí o macete de como faz essas tarefas online aí do ITG, essas provas online. Vocês vão fazer várias dessas aí, e aí é só pegar a prática, tá? Daqui a pouco eu vou enviar para vocês a lista de chamada, para você olhar o seu nome lá, tá? Então, tente fazer isso, não precisa fazer agora, faça com calma. Se por alguma razão você apagar lá as minhas mensagens do seu privado, é só me pedir novamente que eu envio para você. Envio qualquer coisa que você me pedir, eu vou enviar para vocês aí. Tá legal? Então, fique calmo com isso. Sobre o vídeo, sobre a aula, a gravação, graças a Deus, eu acabei de receber aí a licença do editor de vídeo que nós compramos aí por ITG. Acabou de chegar aí, me mandaram, e aí a gente vai, como diz o caboclo, fazer misura aí nos vídeos, tá? Vou botar um monte de efeito em você aí agora, rodando, subindo, voando, tá? Mas vai ser legal agora para a gente organizar aí os nossos vídeos e ficar aí disponível. A gente não tem aquele problema lá com YouTube de ficar apagando aí os nossos vídeos aí, tá? E aí a gente não tem mais como perder aí os nossos vídeos das aulas, tá legal? Então, no mais, eu acho que era só isso, não quero cansá-los. Hoje é a primeira aula, então vocês têm mais 11 aulas com o Bruce deste módulo aqui, tá? Então, ok, vamos orar. Qualquer dúvida, você pode me perguntar lá no privado, tá? Tiago, seja bem-vindo aí, pastor Tiago, com a gente, tá? Os outros aí que entraram também. E essa aqui é a nossa turma. Qualquer coisa, é só nos chamar, tá? Vou convidar o Tiago, já que o Tiago entrou aí com a gente, vou convidar o Tiago para fazer essa oração final e depois os irmãos podem ficar à vontade aqui, os que quiserem sair estão liberados e
E os que quiserem ficar aqui, podem ficar. Tá legal? Tiago, pode orar por nós? Oremos. Senhor, obrigado, Pai, por mais esse tempo que o Senhor nos permite rever esses assuntos. Para alguns eu sei que estão revendo, outros estão tendo o primeiro contato com esse estudo, com esse material. E, Pai, de ficar somente nas informações, no conteúdo, mas nos leva, Senhor, a uma prática verdadeira, constante, fiel daquilo que estamos aprendendo, para crescermos no nosso relacionamento com o Senhor, termos uma vida de intimidade verdadeira contigo e assim poder, de fato, nos dispor intencionalmente a ir, a sair, a fazer discípulos do Senhor. Nos ajuda, Senhor, a olhar para aquilo que é essencial, para aquilo que o Senhor nos mandou fazer. E abençoa cada um aqui, Senhor, cada aluno que participou, que o Senhor possa, através de cada um aqui, dentro das suas realidades, no local onde eles estão, multiplicar discípulos do Senhor. Abençoa, Senhor, nos faz frutíferos na seara do Senhor. Obrigado pela vida do pastor Bruce, por tudo que o Senhor já permitiu ele viver, experimentar, conhecer do Senhor e as experiências ministeriais que ele já teve. Te agradecemos, Pai, pela vida dele. Dá muita saúde, muitos anos, Pai, de vida, de ministério, para continuar mobilizando pessoas para servirem o Senhor. Obrigado por tudo, Pai, em nome de Cristo que nós oramos. Amém.